Você conhece a história de Isabel, a mulher de fé e obediência que se tornou mãe do precursor do Messias, João Batista? Neste vídeo, vamos explorar como a vida dela nos ensina lições poderosas sobre confiança em Deus, obediência e a realização de milagres, mesmo diante de desafios aparentemente impossíveis. Se você quer descobrir como a fé de Isabel pode transformar a sua vida, continue assistindo. A Bíblia é uma fonte inesgotável de sabedoria e inspiração, repleta de relatos de homens e mulheres que marcaram a história da fé e da humanidade. Entre essas figuras extraordinárias, destaca-se uma mulher cuja trajetória foi profundamente moldada pela confiança e obediência a Deus: Isabel, mãe daquele que prepararia o caminho para o Messias, João Batista. A narrativa de Isabel está registrada no Evangelho de Lucas, onde sua caminhada de fé é descrita com detalhes, revelando seu amor ao Senhor e o papel essencial que exerceu na preparação para a chegada do Salvador. Isabel viveu tempos desafiadores, em meio a uma sociedade marcada pela expectativa da vinda do Messias. Era casada com Zacarias, um sacerdote do templo em Jerusalém, e ambos eram reconhecidos como justos e devotos. Porém, carregavam uma dor silenciosa: a esterilidade, vista, naquela cultura, como motivo de humilhação. Mesmo assim, Isabel permaneceu firme em sua fé, servindo a Deus com oração e fidelidade. O ponto decisivo de sua vida ocorreu quando Zacarias, durante o serviço no templo, recebeu a visita do anjo Gabriel. O mensageiro celestial anunciou que Isabel conceberia um filho especial, cheio do Espírito Santo, destinado a preparar o povo para a vinda do Cristo. Essa promessa divina trouxe alegria e espanto ao casal, especialmente porque Isabel já era avançada em idade. Neste estudo, veremos em profundidade como Isabel reagiu ao chamado extraordinário de Deus. Sua confiança e submissão diante de circunstâncias impossíveis revelam uma fé firme e inabalável na soberania divina. Observaremos como ela aceitou o plano do Senhor com humildade e gratidão, mesmo quando tudo parecia humanamente impossível. Também analisaremos o papel profético de Isabel como mãe do anunciador do Messias. Seu filho, João Batista, se tornou uma voz poderosa no deserto, conclamando o arrependimento e preparando o caminho para Jesus Cristo. Através da missão de João, percebemos o quanto a fidelidade e obediência de Isabel tiveram impacto duradouro na história da redenção. Veremos ainda como a fé de Isabel se refletiu em sua relação com Deus, com seu marido e com as pessoas ao seu redor. Sua postura piedosa e confiante nos inspira a viver com retidão, buscando cumprir a vontade divina em todas as situações. Se você quer continuar aprendendo sobre histórias inspiradoras da Bíblia e aplicar lições de fé e obediência na sua vida, inscreva-se agora no canal e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Este estudo também nos convida a aplicar os princípios de fé e obediência que marcaram a vida de Isabel em nossas próprias jornadas. Assim como ela, enfrentamos dificuldades e incertezas, mas sua história nos recorda que Deus realiza o impossível quando confiamos plenamente em sua vontade. Que o exemplo de Isabel desperte em nós uma fé mais profunda e uma obediência verdadeira, que aprendamos com sua vida de devoção e pureza, buscando agradar ao Senhor em todas as circunstâncias, tornando-nos, assim como ela, instrumentos úteis nas mãos de Deus para cumprir seus planos em nossa vida e na vida dos que nos cercam. A história de Isabel, mulher de fé e obediência e mãe do precursor do Messias, é um dos relatos mais marcantes e inspiradores registrados nos evangelhos. Sua trajetória está profundamente conectada ao plano de redenção de Deus, pois ela desempenhou um papel essencial na preparação para a chegada do Salvador, Jesus Cristo. Para compreender plenamente a relevância da vida de Isabel, é necessário considerar o contexto histórico e cultural em que ela viveu. Seu relato se encontra principalmente no Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 1, que oferece uma visão detalhada de sua vida e do chamado divino que recebeu. O tempo em que Isabel viveu foi caracterizado por uma intensa expectativa messiânica. Israel estava sob o domínio romano, gerando descontentamento e esperança por um libertador que restaurasse a glória da nação. As profecias do Antigo Testamento aumentavam a expectativa do povo, que aguardava com fervor
o cumprimento das promessas sobre o Messias. Nesse cenário, Isabel se destaca como uma mulher justa e temente a Deus, casada com Zacarias, sacerdote do templo em Jerusalém. Ambos pertenciam à tribo de Levi, integrando a classe sacerdotal responsável pelo serviço a Deus. Apesar de sua devoção, Isabel enfrentava a dificuldade da infertilidade, considerada na época uma fonte de vergonha e dor. O relato bíblico inicia com a visita do anjo Gabriel a Zacarias durante seu serviço no templo. Gabriel anunciou que Isabel conceberia um filho chamado João, que teria um papel especial na história da salvação, sendo cheio do Espírito Santo desde o ventre e preparando o caminho para o Messias. A genealogia de Isabel é relevante, pois ela era parente de Maria, mãe de Jesus. Sua linhagem remonta a Arão, irmão de Moisés, reforçando sua conexão com a tribo sacerdotal e a importância de seu papel na preparação para a vinda do Salvador. A vida de Isabel é marcada por fé inabalável e obediência a Deus. Mesmo diante da aparente impossibilidade de conceber na idade avançada, ela confiou plenamente na promessa divina, acolhendo o plano de Deus com humildade e gratidão. Sua perseverança foi recompensada com o nascimento de João Batista, o precursor do Messias. O papel de Isabel na salvação é inestimável. Ela criou João Batista, que pregou o arrependimento e preparou o povo para receber Jesus Cristo. Por meio do ministério de João, muitas pessoas voltaram-se a Deus, prontas para receber o Evangelho. Queremos ouvir você. Conte nos comentários qual lição da vida de Isabel mais te impactou e como você pretende aplicar essa fé e obediência no seu dia a dia. Compreendemos que a vida de Isabel vai além de uma simples figura feminina no contexto bíblico. Deus a escolheu para desempenhar um papel crucial na história da redenção, tornando sua trajetória fonte de inspiração para homens e mulheres de todas as épocas. Ao estudarmos Isabel, somos chamadas a refletir sobre nossa própria fé e obediência. Sua devoção, confiança e humildade nos incentivam a buscar uma relação mais profunda com Deus e a abraçar seus planos, mesmo diante de desafios e incertezas. Neste estudo, analisaremos detalhadamente as Escrituras para compreender a vida de Isabel, suas interações com Maria e Zacarias e o impacto que teve na história da salvação. Vamos descobrir como sua fé e obediência nos ensinam lições valiosas e nos desafiam a viver vidas que honrem a Deus e contribuam para o cumprimento do seu plano redentor. Esta passagem bíblica, registrada em Lucas 1, versículos 5 a 80, narra a história de Isabel, uma mulher de fé e obediência, que foi agraciada por Deus ao conceber João Batista, o precursor do Messias, Jesus Cristo. O relato sobre Isabel encontra-se no Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículos 5 a 80, e apresenta uma figura extraordinária, conhecida por sua confiança em Deus, obediência e papel fundamental na história da redenção. Seu nome significa Deus é juramento, ou Deus é abundância. Esposa de Zacarias, sacerdote do templo. João Batista, filho de Isabel, concebido milagrosamente na velhice. Ele foi chamado para preparar o caminho para Jesus Cristo, sendo o precursor do Messias. Sua fé se manifesta na forma como recebeu o anúncio de sua concepção tardia e no louvor após o cumprimento da promessa. A disposição de Isabel em seguir a vontade de Deus se mantém fiel aos mandamentos e rituais religiosos, mesmo diante de desafios. O anjo Gabriel foi mensageiro enviado por Deus para revelar a Isabel e Zacarias o nascimento de João Batista. Gabriel desempenha papel central na revelação dos planos divinos. O Zacarias foi marido de Isabel e sacerdote do templo. Duvidou da palavra do anjo, ficando mudo até o nascimento de João Batista. Existia uma promessa, a garantia divina de que Isabel conceberia um filho, apesar da esterilidade e da idade avançada. O cumprimento dessa promessa evidencia a fidelidade de Deus e a fé de Isabel. O nascimento de João foi um milagre, pois Isabel era estéril e idosa, mostrando a capacidade de Deus de realizar o impossível. Isabel destaca-se como um exemplo do papel fundamental das mulheres no plano de salvação, mostrando sua importância na narrativa bíblica.
Isabel e Zacarias são retratados como obedientes a Deus, recebendo a recompensa por sua fidelidade. A história de Isabel demonstra que a fé genuína supera limitações humanas e abre espaço para as obras miraculosas de Deus. O cumprimento da promessa a Isabel evidencia a misericórdia e a graça divina sobre aqueles que o servem com fidelidade e fé. O nascimento de João Batista mostra que Deus governa todas as situações e cumpre seus propósitos por meio da obediência de Isabel e Zacarias. A trajetória de Isabel evidencia o poder sobrenatural de Deus, capaz de realizar milagres e prodígios que vão além da compreensão humana. A confiança de Isabel em Deus e a obediência de Zacarias são exemplos que nos ensinam a depender do Senhor e a cumprir sua vontade, mesmo diante de desafios. A presença do Espírito Santo é perceptível desde o anúncio do anjo até o louvor de Isabel. Ele capacita e fortalece a fé e a obediência daqueles que servem a Deus. A história de Isabel evidencia o valor e o papel essencial das mulheres na obra de Deus e na narrativa sagrada. Ao refletirmos sobre Isabel, somos convidadas a fortalecer nossa fé, confiar na providência divina, obedecer aos mandamentos de Deus e compreender nossa importância no plano divino. Isabel é um exemplo inspirador de fé e obediência, cujo legado continua a motivar os crentes ao longo das gerações. Ela nos ensina a confiar nas promessas de Deus, mesmo diante de situações impossíveis. Acredite que Deus pode operar milagres em sua vida. Assim como Isabel e Zacarias seguiram os mandamentos de Deus, procure viver segundo a vontade divina em todas as áreas da sua vida. A obediência é expressão de amor a Deus e fonte de bênçãos. Eles eram conhecidos por sua vida devocional. Dedique tempo diário à oração, fortalecendo seu relacionamento íntimo com Deus. A trajetória dela demonstra a relevância feminina no plano divino. Incentive a participação ativa das mulheres na igreja e no serviço a Deus. Isabel era conhecida por sua caridade e cuidado com os necessitados. Busque formas de servir aos outros com dedicação e compaixão. Assim como Isabel criou João Batista no caminho do Senhor, dedique-se a orientar e discipular crianças e jovens para que cresçam na fé. Ser mãe é um chamado especial e sagrado. Eduque seus filhos nos caminhos do Senhor e influencie positivamente a próxima geração. Isabel confiou nas promessas divinas mesmo em meio à esterilidade. Permita que a palavra de Deus fortaleça você em momentos de dificuldade. O louvor e a gratidão de Isabel após o nascimento de João Batista mostram como reconhecer a fidelidade de Deus transforma o coração e inspira todos ao redor. Cultive uma atitude de louvor e reconhecimento a Deus em todas as situações, agradecendo por suas bênçãos e cuidado constante em sua vida. Assim como João Batista abriu o caminho para o Messias, busque ser um instrumento para que outros conheçam a Jesus. Compartilhe o Evangelho com amor e dedicação, guiando pessoas a encontrar o Salvador. Que o exemplo de Isabel nos motive a viver com fé, obediência e serviço a Deus, preparando o caminho para que outros também possam seguir a Cristo, o Senhor e Messias. A vida de Isabel nos apresenta uma mulher exemplar, cuja fé e obediência continuam a inspirar crentes até hoje. Seu testemunho como mãe de João Batista oferece lições valiosas sobre confiança, devoção e serviço a Deus. Depois de estudar a vida de Isabel, é hora de aplicar os ensinamentos em nosso dia a dia. Primeiramente, fortaleça sua fé inabalável em Deus. Assim como Isabel confiou nas promessas divinas, decida confiar plenamente no Senhor, mesmo em meio a desafios. Lembre-se, Ele é fiel e seu poder é infinito. Pratique também a obediência aos mandamentos de Deus. Procure seguir a vontade do Senhor em todas as áreas de sua vida, desde decisões simples do dia a dia até escolhas importantes. A obediência demonstra nosso amor a Deus e gera bênçãos espirituais. Mantenha uma vida constante de oração e comunhão. Dedique tempo para conversar com Deus, meditar na sua palavra e adorá-lo. Cultive um relacionamento íntimo, ouvindo sua voz e buscando sua direção. Assim como Isabel foi conhecida por sua generosidade e serviço aos necessitados, pratique o amor ao próximo. Encontre oportunidades de ajudar com compaixão, especialmente aqueles mais vulneráveis.
Seja uma mãe piedosa, valorizando a educação dos filhos nos caminhos do Senhor. Ensine-os pela palavra de Deus, mostrando o caminho da fé e da salvação em Cristo. Cultive uma vida de gratidão, seguindo o exemplo de Isabel ao louvar a Deus por suas bênçãos. Reconheça que tudo vem das mãos do Senhor e agradeça-lhe constantemente. Seja também uma voz que prepara o caminho para Cristo, assim como João Batista. Compartilhe o Evangelho com amor e dedicação, ajudando outros a conhecerem a salvação em Jesus. Desafie-se a viver uma vida de fé, obediência e serviço, permitindo que sua vida seja um testemunho do poder transformador e do amor de Deus. Pratique os ensinamentos de Isabel, mulher de fé e obediência. Que sua vida seja marcada pela confiança no Senhor, pela obediência a seus mandamentos, pelo serviço ao próximo e pelo compromisso de compartilhar a mensagem de Cristo. Seja uma mulher de fé, instrumento nas mãos de Deus para levar esperança, amor e salvação a todos ao seu redor. Ao estudarmos a vida de Isabel, mulher de fé e obediência, mãe do precursor do Messias, somos inspiradas por uma narrativa de devoção, perseverança e confiança plena em Deus. Sua história nos convida a refletir sobre nossa própria jornada espiritual e a considerar como podemos aplicar os princípios de sua vida em nossas experiências cotidianas. Isabel seguiu os mandamentos de Deus e viveu uma vida de retidão, honrando-o em todas as suas ações. Essa submissão à vontade divina fez dela a escolhida para ser mãe de João Batista, aquele que anunciaria a vinda do Messias e prepararia o caminho para que as pessoas reconhecessem o Salvador. Isabel também nos ensina sobre a importância do louvor e da gratidão. Ao receber Maria, a mãe de Jesus, ela reconheceu o papel especial que Maria teria na história da redenção e, cheia do Espírito Santo, louvou a Deus com alegria e reconhecimento. Seu exemplo nos mostra como devemos agradecer sinceramente a Deus por sua obra em nossas vidas. Outro ponto marcante é o fato de Isabel ser uma mulher idosa grávida. Sua história nos lembra que Deus não se limita às circunstâncias humanas. Ele realiza milagres independentemente da idade ou da expectativa das pessoas e pode usar qualquer indivíduo para cumprir seus propósitos. Isabel é uma lembrança poderosa de que, confiando e obedecendo a Deus, o impossível se torna possível. Neste estudo, também percebemos a relevância do apoio e da comunidade. Isabel encontrou alegria e encorajamento ao compartilhar sua gravidez com Maria. Esse vínculo fortaleceu a fé de ambas e as preparou para os desafios futuros, lembrando-nos da importância de nos cercarmos de pessoas que compartilham nossa fé e nos sustentam espiritualmente. Por fim, a vida de Isabel aponta diretamente para o Salvador, Jesus Cristo. Como mãe do precursor do Messias, ela desempenhou um papel crucial na história da salvação, preparando o caminho para a redenção da humanidade e o estabelecimento do reino de Deus. Isabel e João Batista nos lembram da fidelidade de Deus e de sua capacidade de cumprir todas as promessas. Concluindo, a vida de Isabel nos inspira a sermos homens e mulheres de fé e obediência, confiando em Deus mesmo em situações difíceis e buscando cumprir sua vontade em cada aspecto de nossas vidas. Assim como ela, podemos encontrar força em Deus, louvá-lo com gratidão e nos tornar instrumentos de seus propósitos neste mundo. Que o exemplo de Isabel nos motive a viver com fé, confiança e obediência, confiando que Deus realiza maravilhas além de nossa compreensão. Que possamos abraçar a esperança e a promessa de Jesus Cristo, permitindo que Ele guie nossos caminhos e governe nossos corações. Que a história de Isabel continue a inspirar gerações a seguir a Deus de todo o coração, sendo reconhecidos não apenas por nossa fé, mas também por nossa obediência, amor a Deus e dedicação em levar outros ao conhecimento e louvor do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se você conhece alguém que precisa se inspirar na fé e obediência de Isabel, compartilhe este vídeo e ajude outras pessoas a conhecerem essas lições poderosas da Bíblia. Não deixe de se inscrever neste canal. Até nosso próximo vídeo.